Então ore comigo. Querido Deus, nós cantamos hoje, falamos do seu amor, do seu cuidado, de como o Senhor nos representa em tantas facetas da nossa vida. O Senhor é tão completo, o Senhor abraça esse mundo, abraça a nossa vida. E da mesma forma o teu Espírito Santo também trabalha em nós, nos ajuda, fica conosco, nos ajuda no dia a dia. E eu te peço nessa hora que o teu Espírito agora venha falar conosco através da tua palavra, e que hoje, Senhor, nessa lição de hoje, que é uma lição diferente, nós possamos mais uma vez caminhar mais um pouquinho e aprender com os nossos irmãos, aprender com a sua palavra, com pessoas que experimentaram o teu toque, e desta lição darmos todo esse valor e pedimos que o Espírito Santo fale conosco também, Senhor. É por isso que eu te peço que o Senhor abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, para que a tua palavra possa penetrar e para que nós possamos manter a nossa atenção naquilo que o Senhor tem para falar conosco. No nome de Jesus, amém. Eu já convido você a abrir a sua Bíblia em Atos, no capítulo 5. Verso de número 12. Eu não sei se você se lembra dessa passagem, desse momento, mas é um momento muito especial, muito interessante. Atos capítulo 5. Olha que interessante isso que está acontecendo aqui. Verso 12, e nós vamos ler do 12 ao 16. E eu acredito que vai acrescentar para você, no seu conhecimento também, nessa noite um pouco, para você aprender. Atos 5, versos 12 a 16. Está achando? Enquanto você acha, confirmar se está tudo certinho. Está tudo funcionando. Amém. Vamos ler então. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em mais alto conceito. Faço aqui um parênteses. O povo aqui tinha admiração pelo que estava acontecendo com eles, por essa comunidade. Eles olhavam para eles, eles admiravam, pela seriedade, o temor conforme eles geriam. Então, algumas versões, eu não sei qual é a que você tem aí, vai trazer em grande estima, o povo tinha em grande estima, ou tributava grande admiração a eles. Outra vai falar que falavam muito bem deles e em alta consideração. Mas uma das coisas que eu aprendi minha vida e cresci é ouvindo que eles caíam na graça do povo. Eu acredito que você já ouviu falar isso, o pessoal caiu na graça do povo. Algumas versões também trazem como acontece lá em Atos 2,47. Esse é o movimento, eles iam caindo na graça do povo. E vamos continuar, verso 14. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados, de modo que o povo, os admirados aqui, eles estão admirados, esse povo admirou esse temor dessas pessoas, também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns, enquanto ele passava. Olha que interessante, hein? Olha que interessante o que está acontecendo. Afluíam também multidões, mais uma vez, assim como o povo, essas multidões admiradas, das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e o texto termina dizendo que todos eram curados. Ok? Amém. Que Deus possa falar com a gente hoje. Lucas, ele está escrevendo, você lembra já, porque nós temos trabalhado esse tema, a gente tem caminhado alguns versículos. Eu acredito que na tua mente você vai lembrar. Lucas está escrevendo para quem? Quem é o primeiro receptor desse? Teófilo. Teófilo é esse primeiro destinatário. E Lucas continua apresentando um relato minucioso e detalhado dos acontecimentos, e ele vai, se você prestar atenção, ele vai quadro a quadro. Já viu quando a pessoa vai fazendo o filme, não é assim, o filme de cinema?
quadrinho por quadrinho, quando você passa na película, e cada um vai formando uma movimentação. Lucas ele vai trabalhando frame by frame, e aqui da mesma forma que ele já tinha feito com o evangelho dele, o evangelho de Lucas, ele vai trabalhando, porque o evangelho de Lucas ele trabalha o nascimento de Jesus, ele trabalha ali a apresentação de Jesus, aquela questão que nós vamos vendo toda da infância de Jesus, depois Jesus chamando seus discípulos, ele começando seu ministério, morte, ressurreição, e depois da ressurreição a apresentação, até que ele faz esse link agora com Atos. Porém, em Atos, se ele trata em Lucas da vida de Jesus, em Atos agora ele está tratando, ele direciona a sua atenção para quê? Para uma igreja que está nascendo. Agora já é o Jesus, é o Cristo, porém focado na igreja. Na igreja que está sendo trabalhada pelo Espírito Santo, que avançava, que crescia, não pela força humana, mas mediante a poderosa atuação de quem? Do Espírito Santo. É importante a gente lembrar disso. Que por detrás dessa atuação da igreja existe Deus. Existe o Deus Espírito Santo que está trabalhando em favor da igreja. E a curiosidade, uma curiosidade aqui. Você sabe o que significa Teófilo? O que o nome Teófilo ele significa? Que particularmente para mim, eu vou dizer, me soa. Para algumas pessoas falar, não, Teófilo é um nome feio. Mas para mim, Teófilo sempre me soou, não sei porque me soava, sempre me soou muito bem. Muito bonito esse nome, eu acho Teófilo muito bonito. Ainda mais quando a gente fala no grego Teófilos, não é? Pô, parece assim imponente. Mas Teófilo tem um significado muito rico que Lucas aqui, quando ele faz isso daqui. Porque Theos, o início é Deus. E Philos, que é o Teófilos, significa amigo, amado, querido e aquele que ama. Então, junta os dois e você vai ter Teófilos, amigo de Deus, e você vai ter aquele que ama a Deus, que é amado de Deus. Olha que bonito. Lucas está escrevendo para aquele que é amado de Deus. E a minha pergunta é agora para você. Você ama a Deus? Você ama a Deus? Ama, de verdade? Ama? Deus, ele representa na sua vida o quê? Quem Deus representa? Você ama mesmo a Deus? No seu dia a dia? Porque a sua resposta ela só pode ser dada se você fizer uma retrospectiva da tua vida e você ver no seu dia a dia qual é o papel, o que Deus ocupa. E o interessante é que, de alguma forma, se você ama a Deus, e aqui para mim fica essa questão desse mistério de Deus. Essa carta também, ou este livro, esse tratado também é para a gente. Porque Teófilos é Theos, aquele que de Deus, aquele que ama a Deus, aquele que é amigo de Deus. Então se eu amo a Deus, poxa vida, essa carta chegou até mim. Essa carta chegou até você. E em Atos, então, nós vamos ver Jesus que está fisicamente ausente, só vai fechar a porta, vai pegar o dedo dela ali, mas espiritualmente presente. Jesus, ele está fisicamente, já não está mais ali com eles, ele se ascendeu aos céus, mas espiritualmente Jesus está presente com base no que a gente lê em Atos no capítulo 1. Olha o que Atos 1, quando Lucas escreve o segundo tratado para Teófilo, o amado de Deus, o amigo de Deus, olha o que ele escreve. Ele diz assim: no meu livro anterior, Teófilo, que é o Evangelho de Lucas, eu escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que ele foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Percebeu aqui? Jesus está, e agora ele sobe, Lucas está construindo aqui, e ele usa essa palavra começou, que no nosso português é o quê? O que é para você começar? É iniciar alguma coisa, não é? Já no grego, que a palavra tem um outro significado, que é aromai, e ela tem um significado de começar também, de dar início e de ser o primeiro a fazer algo, porém a estrutura dela tem uma conotação ainda mais ampla, porque esta palavra no grego começar, a ideia é que existe
um verbo de continuação. É como se fosse o present continuous, como se fosse o nosso gerúndio, fazendo, continuando, começando a fazer. A ideia é que Jesus começou a fazer e ele continua fazendo. E agora como ele continua fazendo? Através da vida dos apóstolos, do trabalho do Espírito Santo, na sua igreja. Então Jesus continua de certa forma trabalhando. E Atos não é apenas uma história da igreja. Às vezes a gente lê Atos e a gente está falando da história da igreja. Vamos tirar alguma lição para a gente? Não, está falando da história da igreja, que continua viva. A continuação do ministério de Jesus Cristo através do Espírito Santo na vida daqueles homens e mulheres e na vida destes homens e mulheres. Nós somos essa continuação. Por isso que muitos estudiosos, quando eles falam sobre isso, eles olham para esse título que a gente tem como... Qual é o título que a gente tem? Atos dos Apóstolos. Eles olham para esse título que talvez esse título não expresse totalmente o propósito do livro, porque isso é uma maneira que foi feita para a gente entender. Então a gente vai ter o nome de livros, por exemplo, 1 Coríntios, 1 Carta de Coríntios. No caso aqui foi dado Atos dos Apóstolos. Mas esse nome não expresse no seu contexto total o peso que isso tem. E a designação mais adequada seria os atos do Cristo ressurreto por meio do Espírito na sua igreja. Porém, também ficaria muito grande, imagina, os atos... E aí a gente poderia chamar, em vez dos atos dos apóstolos, mas os atos do Espírito Santo na vida de todos nós. É basicamente isso que está acontecendo para a gente entender o texto que a gente acabou de ler. F.F. Bruce, que foi um teólogo e já do século passado, escocês, ele diz assim, que alguns sugerem que o verdadeiro protagonista aqui na narrativa é o Espírito Santo. Porque se você olhar para o contexto de Atos, você vai ver que o Espírito Santo ele dirige, o Espírito Santo ele capacita, ele envia, ele consola, ele conduz a missão da igreja desde Jerusalém até os confins da terra. Aí a gente vai já, quando a gente leu Atos 1, a gente entendeu que o Espírito Santo de Deus está trabalhando agora. O Jesus, ele entrega agora ao Espírito Santo essa tarefa de apacentar, de estar junto com a gente. E agora, quando nós olhamos para Atos 1:8, diz, mas vocês receberão, a gente sabe isso de cor praticamente, poder quando o Espírito, quando é que a gente recebe poder? Quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Portanto, é o Espírito Santo que está trabalhando. É ele que dá o poder para a missão. Aí a gente vai ver Atos 1:8, como vimos aqui. Aí nós vamos ver, desce em Pentecostes, Atos 2, enche os discípulos repetidas vezes, Atos 4:31, dirige as decisões da igreja, escolhe os missionários, impede que alguns vão para um lugar, Paulo quer ir para um lugar, o Espírito Santo manda ele ir para o outro. É o Espírito Santo de Deus que está fazendo, que constitui líderes, que capacita o testemunho até Roma e os confins da terra. É esse Deus que está trabalhando. Então, este texto agora que a gente está lendo, vem logo após um episódio. Você lembra qual é? Nós lemos a partir do verso 12, Atos 5:12. Qual é o episódio que vem antes? Ananias e Safira. É um dos episódios mais solenes desse momento da igreja. A morte de Ananias e Safira é um contraste com o que está acontecendo aqui agora. Porque de um lado a gente tem o pecado, a hipocrisia e a mentira que busca no prestígio humano. E do outro lado você agora está tendo o quê? Milagre. Você acabou de ter duas pessoas que chegam que deveriam ter um comportamento como os dos outros, mas por causa da mentira eles mentem à igreja, mentem aos apóstolos, mentem ao Espírito Santo, e nesse momento agora o que acontece é que milagres vão começar a acontecer. Ananias e Safira, eles não eram obrigados a ter dado nada, não eram obrigados a entregar todo o valor, eles não foram julgados porque eles deram pouco, não é esse o contexto, mas o seu pecado foi outro, eles quiseram ter uma reputação de generosidade, e o coração dele não era generoso. E Deus aqui, ele disciplina, e as pessoas estão vendo isso acontecer, e o juízo de Deus vem sobre Ananias e Safira,
E é uma verdade que nós precisamos entender, que a presença de Deus, ela não produz apenas poder. Porque nós acabamos de ler o texto está falando de milagre. Mas a presença de Deus, do Espírito Santo, ela não é só poder. Eu quero poder de Deus, eu quero poder do Espírito Santo. Não. A primeira coisa que o Espírito Santo produz no coração de uma pessoa é santidade. Muitas vezes a igreja, ela deseja os milagres de Atos. Já ouviu falar isso? Eu quero ser a igreja de Atos dos Apóstolos. Eu cresci ouvindo isso. Eu quero o poder da igreja de Atos dos Apóstolos. Mas a gente esquece que o poder da igreja de Atos dos Apóstolos era uma vida de santidade. Era viver em santidade. Tanto que quem não vivia em santidade, como aconteceu com Ananias e Safira, Deus entrou com o seu juízo, entendeu? A linha de lógica, então, é que quando nós olhamos que antes de Deus operar através de uma igreja poderosa, o que ele faz? Ele purifica a igreja, é o que aconteceu. Ele não está permitindo que o mal se instale no coração da igreja, porque algo está começando, um movimento está começando e nada podia dar errado. E agora, dentro desse movimento, depois de Deus mostrar que ele não tolera essa hipocrisia, que ele entra dentro da sua igreja, como Lucas está mostrando aqui, veja que a mesma mão que julgou o pecado, no capítulo 5, verso 1 a 11, com Ananias e Safira, agora vai ser a mesma mão que vai curar, que vai salvar, que vai acrescentar multidões, em Atos 5, do 12 ao 16. E o Deus que disciplina a igreja é o mesmo Deus que faz ela crescer. Por quê? Porque tudo anda de acordo. Deus, ele se importa com todos nós, mas ele se importa com o poder de Deus na nossa vida, mas com a santidade de Deus. O nosso caminhar diante de Deus com a nossa vida. E veja o verso que a gente leu primeiro, verso 12, dá uma olhada nele. E eu aproveito e tomo uma água aqui. Verso 12 diz assim: os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam a reunir-se no pórtico de Salomão. Veja que Lucas, ele começa destacando que Deus continua autenticando. Aqui é um ponto importante, porque a gente, quando fala de milagres, quando a gente fala de maravilhas, de sinais, às vezes a gente não para prestar atenção no peso que isso tem. Todo mundo quer milagre de Deus. Pode escrever que essa semana você tem um monte de coisa na tua mente que você falaria: Senhor, eu queria que desse certo. Senhor, entra com a sua mão. Senhor, faz alguma coisa. Eu sei que tem gente que vai viajar e fala assim: Senhor, que dê tudo certo, que não dê nada errado na viagem, que eu tenha uma boa viagem. A gente sempre está pedindo a atuação de Deus para as nossas coisas. E o interessante é que Lucas aqui, ele autentica a mensagem apostólica por o quê? Olha o que ele diz: por sinais, qual é o termo que ele diz? E maravilhas, ou algumas bíblias dá como prodígios. Veja essas duas coisas, vamos separar, porque às vezes a gente coloca tudo na mesma coisa. Presta atenção o que Lucas está construindo: sinais e maravilhas. Sinais ou milagres. Os milagres, o que eles fazem? O que é um milagre? Os milagres, eles autenticam e eles apontam para uma realidade espiritual muito maior. Então, uma pessoa que recebe um milagre, aconteceu algo sobrenatural. Foi um milagre. Pois milagres, eles não são um fim em si mesmo. A gente quer um milagre para alguma coisa. Na cura de uma doença, para resolver um problema que não tem solução. E eles fazem o quê? O que os milagres eles fazem aqui nesse contexto? Os milagres eles apontam. Sabe quando algo... Já viu um sinal? Uma placa? O que a placa faz? Ali. Ou seja, aponta para alguma coisa. É um sinalizador. Milagres aqui, quando Jesus está realizando, a gente cantou sobre isso, eles estão sinalizando, indicando para algo. Não é simplesmente você foi curado, amém, vira as costas, bye bye, tchau. É quando Jesus fazia o milagre, o que ele falava? Uma das vezes ele falava assim: vai e não conta para ninguém, né? Porque ele tinha um objeto. Mas a maioria das vezes ele falava assim: vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Por quê? Porque o milagre que Jesus fez, ele resolveu um problema, mas ele indicava algo
que era o quê? Salvação. O milagre aqui, ele autentica, ele mostra, ele identifica, ele confirma a autoridade do Evangelho. Então, milagre, sem confirmar a autoridade do Evangelho, sem confirmar a autoridade apostólica, porque o milagre ele vinha na vida desses discípulos, que era para as pessoas olharem para eles e verem que existia algo diferente e que alguma coisa por detrás deles estava realizando aquilo, entendeu? Primeiro ponto, milagre indica. Você vai entender até o final, aqui aonde eu quero chegar. Indica a chegada de um reino, algo diferente está acontecendo. O milagre é como uma placa indicando a realidade espiritual superior. Por isso, quando João escreve, eu não sei se você sabe, mas no Evangelho de João tem 7 sinais. Ele nem chama de milagres, por isso ele fala, são sinais, são milagres que indicam em quem que ele está falando. De quem que Jesus está falando em João? Jesus. E de quem que João está falando? De Jesus. Quem que ele está indicando? Ele está indicando a Cristo. As pessoas são atraídas, direcionadas através do despertar dessa curiosidade, desses sinais que indicam. Então você entendeu? Aqui, milagres, quando Lucas fala, são para indicar. Agora, maravilhas e prodígios. Ela tem outro peso, porque quando você vê maravilhas e prodígios são atos que despertam um espanto e admiração. Se milagre é aquilo que você espera receber e aconteceu um milagre, algo que você não estava esperando, agora aqui os prodígios e maravilhas são atos que denotam que algo fora do comum aconteceu, incomum, e inclusive quando nós olhamos para esse prodígio e maravilha, quando você fala que alguém é um prodígio é porque a pessoa ela é fora do comum. Tem um garotinho na internet que eu até às vezes vou procurar ele, como é que está a vida dele hoje. O nome desse menino é Davi, que ele é conhecido como um médico mirim. Você já viu ele? Ele está até no Senado um dia lá, num negócio de médico falando. O menino tem, hoje acho que ele tem 7 anos de idade. Esse menino é um prodígio. Por quê? Porque você olha para ele e você fala, caramba, ele não só fala, ele fala com autoridade com 6 anos de idade. É óbvio que ele tem muito para aprender, mas a gente vê que ele tem algo natural já de Deus, é um prodígio. E é um investimento para a medicina continuar investindo nesse garoto, assim como a gente tem para outras coisas, futebol. E no caso aqui, os prodígios são estes atos que despertam e os milagres são aquilo que indica o caminho. Então, o milagre aponta para quem realizou, Jesus. E estes prodígios, eles despertam essa curiosidade. E Lucas, aqui ele mostra que esses sinais autenticam o poder de Deus sobre os apóstolos, e os prodígios são as intervenções sobrenaturais de Deus que transcendem a capacidade e deixavam as pessoas boquiabertas. Então, Deus está agindo sobre a vida dos discípulos com milagres. Se a gente faz um link que a gente fez naquela música, ó Deus, tu és o meu Deus forte, que a gente vai para o Antigo Testamento e a gente vê que Deus é como a Shalom, que Deus é como a nossa paz, que o Senhor é a nossa bandeira, como eu falei. Se a gente faz um link com o Antigo Testamento, no início da era, qual era a primeira era que a gente vai ter? A era da lei de Deus, que Deus pega, como é que Deus começa a organizar o povo dele? Através da lei, não é assim? Na era da lei, Deus usa Moisés com milagres e maravilhas. Quando Moisés ele se apresenta ao povo, Moisés fala assim para Deus, ó Deus, eu não sei falar direito, como é que eu vou me apresentar? Deus fala, não se preocupa porque eu vou mostrar como é que você vai. Deus usou o cajado de Moisés. Verdade? Deus fez com que a face de Moisés, quando descesse ali, ficasse resplandecente. E o povo olhava e via aquilo. Então Deus realizava sinais e realizava maravilhas já no Antigo Testamento. Você fala de Elias e Eliseu. Lembra de Elias? Eliseu era quem? Era o discípulo de Elias. Elias realizou muitos milagres. Quando você olha, por exemplo, o Antigo Testamento, você vê muitos milagres desses profetas. Tanto que Eliseu, ele pede porção dobrada. E ele realiza exatamente, a Bíblia coloca ali certinho, o dobro de milagres do que Elias fez. E agora vem a época, nós tivemos a época da lei, milagres que mostravam Moisés, ele ia liderando o povo, mar abria, maná caía do céu, a gente via Deus fazendo. Então Deus mostrava através dos milagres, as pessoas olhavam e falavam, poxa, esse homem é diferente, esse meu homem tem o poder de Deus.
E esse homem que tem o poder de Deus nele, e aí é o ponto do texto, esse homem carregava Deus. Esse homem era amigo de Deus, ele era um teófilo. Esse homem era uma pessoa que carregava Deus. Ele não só fazia milagre para o seu próprio engrandecimento, não, ele tinha Deus. O milagre, quando olhava para o milagre que era realizado na vida dele, é porque existia um homem de Deus atrás disso. Quando você olha agora na vida dos apóstolos de Jesus, eles inauguram a época do Evangelho, e na época do Evangelho, os sinais e maravilhas, cada vez que aconteciam, abriam uma porta nova, que chamava a atenção do homem, e era uma forma de Deus dizer mais ou menos assim, ó, sigam esses líderes, porque eu os enviei, eles estão autenticados por mim. Para mim esse é o grande problema do milagre hoje, porque a gente segue, a gente quer o milagre, agora quem é que a gente está seguindo? O que está realizando o milagre ou o Deus que está nessa pessoa realizando o milagre? O exemplo por detrás dessa pessoa. Quando Jesus e os seus discípulos realizavam milagres, durante o seu ministério na terra, eles tinham 3 propósitos, que eu posso tirar já essa lição. Eu leio isso, eu consigo ver. Primeiro propósito era demonstrar compaixão e suprir a necessidade das pessoas. Então, milagre, a primeira coisa que o milagre faz, por ser humano, é demonstrar compaixão. É alguém que está precisando de alguma coisa. Essas pessoas que estão indo lá, colocar as camas, tal, é porque elas estão precisando. E é isso que Lucas está mostrando. Segundo, é apresentar as credenciais como filho de Deus. Existe algo em mim que me movimenta a ter essa compaixão, a ser um bem-aventurado. E em terceiro, é de transmitir uma verdade espiritual. Então o milagre, ele, se não vier com essas 3 características, tem alguma coisa errada. Você vai perder seu dinheiro. Você vai dar com os burros na água. Você vai ser enganado. Ou tem outra pessoa atuando por detrás dele. E no caso aqui, no Gênesis, o pecado entra na história humana e com isso traz morte, traz dor, traz sofrimento no homem, traz doença, traz peste, traz distúrbio, e agora Cristo abre um novo tempo de esperança. Por exemplo, quando Jesus... Aí é que a questão, porque eu estava pensando, puxa vida, realmente, quando eu olho para o milagre, eu não tenho que olhar para o milagre, ou a pessoa que realizou o milagre, eu tenho que olhar por quem está de trás do milagre. Olha o que acontece. Quando Jesus ele alimenta os 5.000, por exemplo, em João 6, a gente olha para o milagre. É linda aquela passagem. O milagre, ele atendeu o que primeiramente? O que ele atendeu? A fome, a necessidade das pessoas. Olha a construção. A necessidade física deles é atendida. Revelou como filho de Deus, né, Jesus ali, e deu oportunidade de Jesus pregar o sermão, sabia disso? Porque Jesus logo em seguida pega o barco, aí há aquela parte da tempestade, o povo quer de novo que Jesus realiza milagre, Jesus vai falar para eles, vocês estão correndo atrás de mim, porque eu saciei a fome de vocês ontem, e agora hoje vocês estão querendo de novo, vocês não estão atrás de mim por outra coisa. Mas Jesus ele aproveita aquele momento que as pessoas estão correndo atrás dele por interesse. Jesus diz para ele, eu sei que vocês estão com fome de novo, se fosse possível vocês queriam ficar comigo o dia inteiro para todo dia eu multiplicar pão para vocês. Aliás, eu acho que hoje é um grande problema de muita gente na igreja. Todo mundo vai na igreja, não estou dizendo todo mundo, eu digo assim como um jargão, as pessoas vão na igreja para o quê? Para que Deus realize os milagres dela, é mais ou menos como Jesus aqui, ele está dizendo, eu sei que, mas o que Jesus faz? Ele aproveita aquele momento para falar que ele é o pão da vida, ele usa o momento físico para mostrar algo espiritual. Por exemplo, quando a gente vê os milagres apostólicos, que nem no caso de Atos 3, o que acontece em Atos 3? Pedro e João, logo depois da descida do Espírito Santo, estão indo no templo para orar. Quando eles estão indo no templo para orar, e o que acontece? Tem um aleijado lá, que eles devem ter passado no aleijado um monte de vezes. E chega na hora de passar para aquele aleijado, movido de compaixão, o que ele chega para o aleijado, fala assim, olha, o aleijado pede esmola, como deve ter pedido todas as vezes, talvez ele já deve ter até dado. Aí ele diz assim, olha, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, e anda.
que bonito. Levanta e anda. E Pedro usou aquele milagre porque o homem vai ir atrás dele. As pessoas vão ficar, caramba, esse homem está mais de 40 anos desse jeito. E aí o que Pedro faz? Eu sou um cara bom, realmente, estou cheio do poder de Deus. Não, o que ele aproveita? Ele aproveita para falar de Jesus Cristo. Ele usa isso como o segundo sermão dele. Entendeu a lógica? Olha, quando você olhar para o milagre, olha para quem está trazendo o milagre, quem está sendo o instrumento de milagre. E aqui nós vemos que Deus está trabalhando. E aí ele diz assim, esse texto que a gente leu, esse verso que a gente leu, que os milagres eram realizados entre o povo. Então o primeiro povo que é realizado esse milagre, quem que eram? Judeus, que tinham ido para o Pentecoste. E esses judeus que iam para o templo, para o Pentecoste, começam a ver algo novo acontecendo. E Deus está trabalhando. Judeus prosélitos, que eram aqueles que não eram judeus de nascença, mas que assumiram a religião. E aí na passagem vai mostrando que a coisa começa a ganhar um peso. E todos os que creram costumavam a reunir-se no Pórtico de Salomão. O Pórtico de Salomão não era a parte onde era o sacrifício, a parte mais central do templo. Era um pátio mais amplo e tinha uma ala onde o povo ele se reunia ali. E é bonito de ver porque algumas versões bíblicas dá assim, eles se reuniam e por detrás dessa palavra se reunir está unanimemente ou de comum acordo. E eles não só se reuniam, mas todos se reuniam de um coração fechado em Deus. E a expressão do grego aqui que nós temos nesse texto é uma das palavras favoritas de Lucas, que é unanimidade, ou o mesmo coração, ou a paixão, que aparece repetidas vezes em Atos, que indica que a igreja possuía uma missão, um propósito. Então as pessoas que estão levando esse milagre são pessoas que estão preocupadas em suprir a necessidade das pessoas, e são pessoas que mostram Jesus em sua vida. Então o Lucas está mostrando para Teófilo o seguinte, que o que estava acontecendo, sinais, maravilhas, prodígios, são cumprimentos aqui do propósito de Jesus que ele havia dito aos seus discípulos. No final lá do Evangelho de Marcos. Marcos, no seu Evangelho, ele vai dizer assim lá do verso 17, capítulo 16, versos 17 ao 20, que ajuda a gente a entender a parte central. Olha só o que Marcos diz. Abre a tua Bíblia aí, Marcos 16, olha como completa o que Lucas está dizendo. Então você entendeu até aqui, milagre. Se milagre não vier acompanhado de Cristo, da mensagem da salvação, que o milagre vai resolver seu problema na hora. Mas o milagre, se ele não for a parte inicial para te levar para uma salvação, você vai morrer de novo. Se a pessoa ressuscitou, Lázaro morreu. Morreu novamente. O milagre, ele tem um fundamento. Resolveu o teu problema no dia. Mas existe algo mais. A continuação, que é te mostrar um caminho novo. Um reino novo está chegando. Deus está entrando na vida das pessoas. E olha como esse verso de Marcos completa a mesma linha de raciocínio. Marcos 16, 17 a 20. Você vai lendo comigo. Que Jesus diz aos seus teófilos aqui, aos seus discípulos, aos seus amados de Deus. Olha o que ele diz. Estes sinais acompanharão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum, imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados, e depois de ter lhes falado, olha o Senhor Jesus aqui o que ele diz, o Senhor Jesus foi elevado, então aos céus, se assentou à direita de Deus, é essa construção, tá, aqui Lucas também está trabalhando. E então, aí agora vão para os discípulos. Jesus subiu para o céu. E os discípulos saíram e pregaram por toda a parte. E o Senhor fazia o quê? Cooperava, confirmava com eles. E aí, confirmava o quê? Confirmando a palavra com os sinais que os acompanhavam. Entendeu a lógica? Então, qual é a linha de lógica se a gente tivesse que falar a prova dos 9 quando a gente olha para milagre? Eu preciso do milagre. Esse milagre está te acrescentando alguma coisa para além do natural? Está te ajudando a crescer? Veja que os sinais aqui,
Eles eram essa confirmação da parte de Deus, da palavra, do evangelho. E não podemos separar milagres da palavra. E isso é importante porque vivemos num mundo quebrado que necessita de restauração e de milagres que levam a um verdadeiro evangelho. E hoje o que a gente vê muitas vezes na internet, a gente vê de igreja, não é um milagre que tem um fundamento que a gente fala, poxa, esse milagre está acrescentando na vida do cidadão. Você olha assim nitidamente, essa semana uma amiga minha me mandou algo que eu nunca tinha visto. Um homem teve a capacidade, um pastor teve a capacidade de ir numa vila de pescador, e ele fez uns pedidos que, além de ser chucro, ser chulo o que ele falou, o jeito que ele falou, para mim ele ainda abusava de pescador falando, ó, que você vai trazer e vem aqui ganhar o seu a gente está ungindo os barcos, a gente está fazendo não sei o que, para que as pessoas colocassem dinheiro. Eu não sei se elas iam levar peixe ou levar alguma coisa para casa e os peixes iam encantados com algum milagre. O que isso acrescentaria na vida das pessoas? Isso é enganação para encher o bolso dos outros. Não leva ao verdadeiro evangelho. E muitas vezes, irmãos, a nossa dependência por causa de problemas que a gente tem faz com que a gente corra atrás. E a gente precisa tomar muito cuidado. E esse texto de Lucas mostra isso muito bem. O mundo que a gente vive é um mundo perigoso. Um mundo que, se não tomarmos cuidado, a gente começa a usar essa, por exemplo, a sombra de Pedro aqui, meio mística. Todo mundo vai usar a sombra de Pedro. E não é isso que Lucas está querendo mostrar, mas ele está mostrando o engrandecimento de Deus na vida do discípulo. Eles se reuniam nesse pórtico de Salomão, mas eles não iam ficar muito tempo lá. Ali era o lugar que eles tinham naquele momento, mas eles iam começar a se mover, porque perseguição ia vir em cima deles. Verso 13, que a gente leu. Lê aí Lucas 5, a gente leu 4, Atos 5, capítulo, lemos o 12, agora olha a continuação. Os demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo tivesse mais alto conceito. Porque eles viram que Ananias e Safira tinham morrido, eles falaram que esse povo está fazendo é algo sério. Olha a diferença de quem não é sério. Essas pessoas vinham, eles tinham medo, por quê? Alguns tinham o pé atrás, porque eles admiravam a comunidade, mas eles ainda não tinham certeza. Outros entenderam que, de uma parte, eles não queriam assumir compromisso. Outros falavam assim, muito bonito, eu estou vendo o que eles estão fazendo, mas eu aqui nesse sentido não quero entrar num problema de rejeição social. Então muita gente ficava com o pé atrás de entrar nesse grupo de evangélicos, no sentido dos cristãos ali, que nem cristão na época eram chamados, mas Deus estava operando. Então a morte de Ananias e Safira, ela funciona ali como um filtro, e agora Deus está trabalhando. E vê o verso 14, e em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor Jesus e lhes eram acrescentados. Aqui é a primeira vez que mulher ela é citada nesse grupo depois do Pentecostes, que estão sendo trabalhadas mulheres a se convertendo. O temor à santidade de Deus está entrando. E o verso 15 vai dizer assim, de modo... Então você tem um grupo que não está com medo ainda de entrar, você tem outro com temor que está seguindo isso, e diz que de modo, então que o povo está sabendo disso, diz que também levavam os doentes às ruas e os colocavam nas camas, nas macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns, enquanto ele passava. Veja aqui. Quando você vê esse texto, eu acredito que a maioria das pessoas elas se concentram em olhar no milagre. Eu estava lendo esse texto, várias vezes eu reli esse texto, para falar, Deus, essa minha compreensão, como a compreensão da maioria das pessoas, é bonito de ver, né? Puxa, sombra, o poder de Deus na vida de Pedro, mas olha aqui, que o desespero do povo é a primeira coisa que conta, irmãos. Era tão grande que à medida que a população tomava conhecimento de que estava acontecendo alguma coisa diferente, um reino novo estava sendo instituído, diferente da religião ali, e levavam as pessoas, os doentes, até os apóstolos. O fluxo de pessoas aumentou. E na época de Jesus, não era como a nossa época de hoje. Você está com dor de cabeça, o que você faz? Toma analgésico. Se a dor de cabeça for... Tem uns que eu sei que falam assim, nem vou tomar nada, acho que eu não comi alguma coisa. Ou talvez é um problema de estômago. Por que a gente faz isso? Porque hoje a nossa
podemos dizer assim, o nosso conhecimento aumentou muito. Eu lembro que na minha época, quando eu caía, por exemplo, e esfolava, era um sofrimento, porque ia vir logo aquele metiolate. E a minha mãe, quando mostrava aquele metiolate, eu queria vazar. Se ficasse doente e falasse, você vai tomar um Bezetacil, teve uma vez que aplicaram o Bezetacil nos 3. Eu lembro até hoje, na Vila Maria. A mulher aplicou mal. O Bezetacil tem que ser muito bem aplicado. A mulher aplicou mal, acho que pegou um nervo, saiu os 3, que ficou 3 dias sem andar. Tudo. Então, nós temos os nossos desesperos, não temos? Quando alguma coisa ruim acontece. Agora você imagina para esse povo, que eles vivem numa época que eles não têm cura. Às vezes a gente esquece de olhar para as pessoas. A gente quer olhar para o milagre, a gente quer olhar para o poder de Deus na vida de Pedro. Mas essas pessoas estão desesperadas. E eu acho que a construção de Lucas está exatamente, o segredo do texto está exatamente nisso. O desejo das pessoas de terem algo diferente. Porque elas estão debaixo do governo romano. E na época elas se curavam, sabe com o quê? Com ervas, com azeite, com vinho, com vinagre. Aqui os familiares, quando ouviam, está acontecendo algo, o que eles faziam? Corriam para levar as pessoas. A primeira coisa que eu acredito que pensava é, existe uns homens diferentes lá, que estão fazendo uns milagres, vamos levar essas pessoas, vamos levar, porque minha mãe está sofrendo, meu irmão está sofrendo, meu sobrinho está sofrendo, eu estou sofrendo, é desespero. Eles são curandeiros. A primeira imagem que elas têm deles é, vamos levar, vamos colocar esses homens lá, os doentes lá, para que... E o fluxo aqui é enorme. E na época não tem. Quando você vê a parábola do bom samaritano, na parábola do bom samaritano, quando o samaritano ele encontra o homem que está caído lá, que foi batido, lembra que apanhou lá, está dado como morto? O que ele faz? Ele cura as feridas com o quê? Com azeite e vinho. Por quê? Era o antisséptico que eles tinham na época. O que eles tinham era rudimentar. Havia médicos, mas o acesso e os recursos que eles tinham na época era limitado. Paulo chega para dizer para Timóteo e fala, Timóteo, eu sei que você tem problema de estômago, meu filho, então toma aí um pouquinho do quê? De vinho. Ai, pastor André, não fala um negócio desse. Não, mas vai falar com o Paulo, fala comigo. Porque era normal da época deles, era o que eles tinham, as técnicas eram rudimentares. E hoje algumas doenças não precisavam de milagre, irmãos. Hanseníase, sabe o que é hanseníase? Lepra. A lepra na época era a condenação total da vida da pessoa. A pessoa perdia a família, perdia os amigos, perdia todo mundo. Sabe o que eles faziam com o leproso? Leproso vai viver com leproso, vai para uma cidade, tem cidade para leproso. Porque a pessoa está condenada, vai morrer. Não tinha cura. Quem tinha catarata, que é uma cirurgia hoje simples, ficava cego, ia perdendo a visão. Não tinha óculos praticamente naquela época. Hoje a gente tem um monte de coisa que a gente não precisa de milagre, a gente precisa de ir no médico. Se eu estou com dor de dente, eu vou num dentista. Se a gente está com hay fever, a primeira coisa que eu pensei aqui foi hay fever, porque na época da hay fever para mim é terrível. E eu tenho certeza que se eu não tivesse, quando eu morava em Portugal, a minha hay fever ia me deixar na cama 3 dias. Eu não conseguia fazer mais nada. Agora tem os remédios bons que vende aí na farmácia que ajudam você a sobreviver. Né? Graças a Deus passou. Voltei de férias, não tenho mais hay fever. Tô bem, até remédio já não estou precisando tomar mais. Mas na época eles procuravam todo tipo. Estas pessoas que estão colocando cama, elas precisam de gente com piedade para tratar delas. Lucas está dizendo, são pessoas, Teófilo, ele já imaginava, eu sei quem são esses. São pessoas que não tem como fazer. A mulher de fluxo de sangue, ela gastou tudo que ela tinha. São pessoas que precisam de gente verdadeira e com certeza tinha muito pilantra que fazia isso. Aqui Lucas está mostrando. E na época, sabe o que as pessoas faziam também? Que era muito comum nessa época, por causa do mundo greco-romano, eles levavam para Asclépio. Sabe o que é Asclépio? Era o deus da cura deles. E era um deus que, se você for na Grécia, eu visitei um dos hospitais, eu visitei um dos museus que tem, com Marco, com a minha mãe, nós fomos. Eles levavam partes do corpo. Então tinha um comércio todo desenvolvido que falava assim, qual que é o teu problema? Meu problema é no dedão do pé. O cara fazia o dedão do pé. Ah, é na mão. Tem feto lá. Tem uma imagem de feto, de órgãos genitais, tem de olho, tem de cabeça. Você chega no museu, o que eles faziam? Eles levavam para esses balneários,
essas peças com uma adoração a esse Deus, pedindo: ó, tem misericórdia de mim, cura. Olha, são essas pessoas que estão levando na cama e que precisam ser tratadas com dignidade. Quando a gente vê pessoas correndo atrás de milagres, existe sempre o sem vergonha por aí que não faz a lição de casa, se cuida mal da sua saúde e no final fica pedindo as coisas, não corre nem no médico, quer as coisas fáceis, e às vezes nem está doente, nem nada, é pilantra lá. Teve um aí que mostrou, ele está em pelo menos uns 15 vídeos, é o mesmo cara, uma hora está com dor na cabeça, mas é o mesmo cidadão falando que ele foi curado. Por quê? Porque o mundo que a gente vive, a gente precisa olhar. Lembra o que eu disse? Quem é que está operando esses milagres? Quem é o instrumento? E o instrumento de quê? Qual é a mensagem que está seguindo estas mensagens? Na época que eu morava em São Paulo, e eu trabalhava no Ipiranga, na verdade eu não morava em São Paulo, eu morava no interior de Bragança Paulista, viajava para São Paulo, fiz isso acho que de 9 anos, o Samuel também fez. E eu lembro que eu chegava no centro da cidade, descia do ônibus fretado que vinha da cidade do interior e pegava meu ônibus para ir para o Ipiranga. Quando eu estava indo para o Ipiranga, eu já até falei isso, uma vez eu vi nos galpões que eram tipo umas fábricas abandonadas, eu vi naqueles galpões uma movimentação diferente, fiz isso por anos, e de repente começou a ter trânsito, tráfego naquele lugar, e eu comecei a ver muito ônibus, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã. O que era? Era um curandeiro que estava lá, e o curandeiro pegou uma dessas fábricas, porque estava tudo vazio, e começou a pôr um monte de mesa lá, e trazer os médiums dele lá, que é o Dr. Fritz, que a gente conhece bem no Brasil. Ele estava exatamente naquele lugar, e toda manhã eu passei por uns 3, 4 meses, foi esse balbúrdio ali, que a gente não conseguia chegar no horário no trabalho, porque parava tudo ali. E o que as pessoas faziam? Levavam as pessoas desesperadas. Tinha gente que vinha do norte do país, 2 dias de viagem. E na época não era essa facilidade de busão, de avião que a gente tem, eles vinham de ônibus, caravanas de ônibus. E passado um tempo, esse homem, ele foi... que tinha esse espírito do Dr. Fritz, que curava, fazia aquelas coisas lá, ele foi acusado e foi preso por charlatanismo, abuso e homicídio qualificado, porque pessoas que acreditavam que ele estava curando iam lá e paravam de tomar seus remédios, paravam de fazer os seus tratamentos, porque acreditavam que eles tinham sido curados, e muita gente morreu. E aí, quando a gente lê o texto, na parte B do texto que a gente está lendo, para que pelo menos essas pessoas levavam seus parentes, seus amigos, para que, olha o que diz o texto, e aí é que é o ponto, para que pelo menos a sombra de Pedro projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Pedro vivia experiências incríveis no poder de Deus. Poderia ter aproveitado o momento para falar o que assim? Então, para que essas pessoas estão colocando? Ah, então, porque pelo menos se a sua sombra passar, eles vão ser curados. Pelo menos, se a sua sombra passar, eles vão ser curados. O que Pedro poderia ter falado? Ok. Realmente, manda trazer todo mundo, porque eu estou cheio do poder de Deus. Agora todo mundo vamos dar oferta aqui. Quem vai oferecer? Quanto mais se oferecer oferta, quanto mais se oferecer dinheiro aqui, mais vai ser o bem, a bênção de Deus para a sua vida. E Lucas diz assim, pelo menos a sombra de Pedro. Por que eles falam de sombra? Porque o judeu acreditava, naquela época a mentalidade deles, o judeu acreditava, você lembra que o judeu não podia tocar em morto? Que se ele tocasse no morto, o que acontecia? Ele tinha que fazer ritual de lavagem e tudo. Eles acreditavam que a sombra era uma extensão da pessoa. Então, se a sombra da pessoa tocasse, essa era a mentalidade, no morto, automaticamente ele teria que fazer a purificação, porque a sombra faz parte, era o contexto que ele tem, inclusive em textos judaicos. As pessoas acreditavam, e quando a gente ouve falar assim, pelo menos a sombra, o que você imagina que está acontecendo ali? É uma multidão, não tem espaço. É muita gente, que pelo menos Pedro passando ali, a sombra dele, ajudasse alguma pessoa. Então Lucas, ele se utiliza desse termo, que ele fala assim, que pelo menos o termo aqui é, Pedro passasse, a sombra cobrisse a pessoa. Essa pessoa está desesperada, ela precisa de que Deus faça. O judeu tinha essa ideia. Então quando lemos esse verso, ele vai dizer que todos eram curados. E hoje a gente vê as pessoas fixando no quê? Venham no culto hoje, porque vai ter um culto aqui maravilhoso, o culto, venha passar na sombra do Espírito Santo de Deus.
A gente foca na sombra, mas a grande realidade é que por detrás disso, o fato é que quem sempre atuou e quem sempre atua é Deus por detrás disso. Portanto, hoje, quando você olhar para um milagre, para você olhar para uma maravilha, e você estiver precisando de um milagre, de uma maravilha de Deus, olhe muito bem para o instrumento e para a fonte da onde isso está vindo. Muita gente não valoriza o grupo de oração da sua igreja. Muita gente não valoriza o seu pastor. E eu escuto isso porque eu tenho muitos amigos. Muita gente não valoriza chegar para o irmão da sua igreja e falar assim: olha, ora por mim. Essa oração tem efeito, irmãos, porque é unanimamente aqui, é a unificação desse corpo de Cristo, o Espírito Santo de Deus trabalhando, que faz a diferença na vida da pessoa. Outro dia, numa igreja aqui perto, a gente começou a ver, lembra disso? Nós começávamos a ver pessoas chegando no culto aqui. Mas está chegando todo culto um monte de gente diferente. E a pessoa sentava, ficava 15 minutos, vazava e ia embora. Por quê? Porque ela achava que era aqui que vinha o culto, que vinha um homem de Deus. E sabe o que esse homem de Deus vinha fazer? Ele vinha operar milagre. Esse homem de Deus, ele vinha o quê? Curar as pessoas. Esse é o desespero das pessoas. E você olha para as pessoas, você vê que é tudo crente. É crente velho. E Pedro aqui é um homem de Deus que está sendo trabalhado por Deus. E Deus trabalha de diversas formas. Nesse caso, é o desespero das pessoas que Lucas está mostrando. Não tem como Pedro ir uma por uma. Eles colocam na rua mesmo. E Deus fala assim: eu vou agir. Quando Paulo, lá em Éfeso, ele está também curando, o número de pessoas vindo, o que acontece? Eles tiravam os lenços, o avental de Paulo para curar. E Deus curava as pessoas. Por que Deus curava? Porque Deus, Ele está importando em curar as pessoas, não é? Agora o que a gente vai fazer? Vamos fazer o culto da sombra, vamos fazer o culto dos lencinhos, não é isso que a gente vê? Mas não é a questão, é o jeito. Quando você olha para a mulher do fluxo de sangue, você já parou para prestar atenção nela? Ela chega, ela está desesperada, 12 anos sofrendo. E aí ela diz assim, o quê? Se eu somente tocar nas orlas de Jesus, na veste, naquela franjinha do judeu lá, que era o que eles usavam. Se eu tocar, estava uma multidão, e o que ela faz? Toca. O que aconteceu depois? Jesus falou: parou. Alguém tocou em mim. Alguém tocou na minha veste. Ué, mas mestre, todo mundo tocando, tá todo mundo te apertando, tá quase todo mundo te arrastando, lá viu? Quando tá na torcida assim, se bobear, eu lembro quando eu tava na torcida do Corinthians para assistir um jogo, eu tava acho que lá em cima, de repente fiquei com medo de quase cair lá para baixo, porque o negócio quando faz o gol, eu fico imaginando o tumulto das pessoas ali, aquela mulher vai e toca e Jesus fala: peraí, alguém tocou em mim, porque de mim saiu o quê? Virtude, poder. Entendeu a lógica? Jesus sentiu, ela fez algo diferente. Não, mas agora então vamos fazer um culto de tocar nas vestes, vamos fazer um culto dos lencinhos, vamos fazer um culto da sombra. A questão não é essa, irmãos. A questão é que Deus, desde o passado, o Jeová Shalom, o Jeová Rafá, o Jeová Nissi, ele era, ele é e ele há de ser. Ele continua agindo e ele vai agir em nosso favor dentro da nossa necessidade e daquilo que a gente precisa. Eu não sei o que é que você precisa hoje. Eu não sei aquilo que você almeja de Deus, sonhos, projetos, coisa pequena, coisa grande. Deus se importa com isso, como Ele sempre se importou. Com o mendigo, com o aleijado, com quem tinha catarata, com quem tinha hanseníase. Ele sempre se preocupou. E essa é a mesma lógica. É a mesma lógica. Porque quando Paulo ali está em Éfeso, e Deus fazia milagres, a Bíblia diz que lá em Éfeso, Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, até os lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos, e estes, a Bíblia diz, eram curados de doenças, espíritos malignos saíam deles, e aqui, irmãos, é o único lugar na Bíblia que diz milagres extraordinários. Aí a gente, como crente, vamos lá fazer um culto dos milagres extraordinários, se na Bíblia diz que é o único lugar, quando aconteceu com Paulo. Em Éfeso, lá em Atos 19, que aqui a gente está em Atos 5.
Entendeu a lógica como a gente desconstrói alguma coisa que está tentando construir a Bíblia? A gente consegue desconstruir uma coisa tão linda muitas vezes. E aí sabe que algumas pessoas foram tentar desconstruir isso de Paulo. É interessante, só para você entender. No mesmo evento está lá Deus acontecendo um milagre, lembra? Paulo está, os lenços, as pessoas estão no desespero, igual a sombra de Pedro. Coloca aí, se a sombra de Pedro é igual a mulher que está desesperada para tocar. A gente tem os nossos desesperos, eu não sei o que é o teu desespero, o meu desespero, a gente tem que aprender isso. Mas aqui diz que logo em seguida, teve uns caras que falaram assim, pô, bonito isso que eles estão fazendo, hein? A gente é filho de sacerdote, a gente também vai fazer. Aí os filhos do sacerdote falaram assim, vamos pegar e vamos pregar também. Em nome do Jesus de Paulo. Vamos curar, vamos expulsar demônio. O que o texto diz que aconteceu? O demônio diz para ele assim, Paulo eu sei quem é. Jesus eu sei quem é. Quem que são vocês? E eles tomam uma coça. Então, aqui esse texto, que é um texto muito bonito. Tem uma outra também, né? Que é quando, eu acho essa muito interessante, lá em 2 Reis, capítulo 13, que tem os homens ali que estão para enterrar uma pessoa, e na hora que eles estão para enterrar essa pessoa, eles percebem, os israelitas percebem que está vindo tropas de moabitas, e aí eles falam, meu Deus, está vindo essa tropa, e eles jogam a pessoa no túmulo de quem? De quem que eles jogam? De Eliseu. E quando eles jogam no túmulo de Eliseu, que toca os ossos de Eliseu, você vê que não é a nossa maneira de falar, vamos fazer o culto do milagre, irmãos, é um milagre de Deus na nossa vida. É eu chegar para Janes e falar, Janes, eu não estou bem, ora por mim, Janes. Paulo, eu não estou bem, ora por mim, Paulo. O Paulo chegar para mim e falar, pastor, eu não estou bem, ora por mim. Eu chegar para o Dudu, eu não estou legal hoje, ajuda, Dudu, estou passando por um problema. É esse corpo que a gente cria, que é o milagre de Deus realizando, porque é a procedência. Mas não, os cristãos, eles têm, eu não estou dizendo nós, mas estou usando o cristão no geral, eu costumo ver, abandonam aonde eles alimentam para correr para tudo quanto é lugar, sendo que o poder de Deus está em nós. E Lucas está mostrando esse Pedro, é o Pedro que faz parte dos apóstolos, que estão formando discípulos, essa igreja ao qual todo mundo teme, que tem encabeçado um Pedro e apóstolos de Cristo, mas que Deus está operando. O ponto teológico é esse, esses sinais apresentados, não é uma técnica para a gente repetir, mas é deixar Deus usar, o mesmo Espírito que guia, é o que continua guiando. E termina o texto dizendo que afluíam também multidões, verso 16, das cidades próximas de Jerusalém, trazendo doentes, e os que eram atormentados, espírito imundo. Vê que a coisa vai ampliando. Agora não é só doente, irmãos. Agora é gente atormentada, é gente com problema psicológico, é gente com problema de demônio, é gente com problema de todos os tipos, porque nós somos corpo, alma e espírito. Nós somos atacados de todos os jeitos. Você não acorda todo dia da mesma forma. E nós precisamos aprender que, seja a forma com que nós acordamos, Deus está trabalhando conosco. E nós devemos dar valor para essa comunidade que nós cantamos. Bom estarmos aqui louvando a Deus, nós juntos. É uma igreja pequena, mas que se preocupa em olhar. E eu vejo uma coisa assim, eu não sei se você percebe. Eu fico olhando para Lucas escrevendo isso. Eu acredito que Lucas, ele era médico, physician. E ele, como médico, escrevendo dos milagres de Deus. Você já viu quando você vai com um médico sério, que ele olha que você tem um problema e ele fala, não, vamos investigar isso até o final para a gente ver se a gente acha cura? Que você vê um médico de verdade e fala, não, vamos lutar. Eu fico vendo o Lucas aqui, ele olhar e fala, puxa, Deus está operou na vida de Pedro. Deus operou na vida desse, operou na vida daquele, operou na vida do meu irmão. E irmãos, a coisa mais linda é essa, de que Deus continua fazendo a sua obra, operando. E Ele opera hoje aonde? Em nós. Corra atrás daquilo que vale a pena. Não fique valorizando o peixe do lado de fora, não que não tenha, mas comece primeiramente valorizando os pequeninos que existem aqui dentro.
valorizando os seus irmãos. Como Lucas não tem problema nenhum como médico de falar, eu vejo, glória a Deus, Teófilo, olha aqui, Deus está usando a vida dos apóstolos. E ele vai marcando tintim por tintim. Que Deus possa nos ajudar a ler os textos bíblicos com equilíbrio. E não ficarmos inventando, porque é o que Lucas faz. O equilíbrio de um evangelho, de uma fé, de uma vida nova que está entrando. Mas uma vida nova que hoje faz parte da nossa vida. E que Deus possa nos ajudar e nos abençoar.